Antes, os homens santos inspirados pelo Espírito Santo produziram a palavra profética. E a tua palavra diz que o Senhor é revelador de enigma. É o Senhor que nos revela os mistérios, os segredos da tua palavra. Os segredos da tua palavra são para aqueles que te buscam e temem o teu nome. Então nós nos colocamos, meu Pai, em Cristo Jesus. Nos humilhamos diante de Ti. Te pedimos também comunicar conosco a Tua palavra. Dispensa a Tua palavra para nós como espírito e vida, como bálsamo de Gileade. Curando, meu Pai, as nossas enfermidades, sarando as nossas doenças, libertando os cativos e oprimidos, ó Deus. Dispensando saúde, riqueza, paz, prosperidade. Sobretudo, ó Deus, nos concedendo a fé. A palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, meu Deus e meu Pai, ser servido nesta noite, nos abençoando, para que nós possamos te glorificar, te honrar e dizer que a Ti pertence a glória, a honra e o poder para todo o sempre. Porque Tu, meu Deus, criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão no nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Quero falar com os irmãos, pelo Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, acerca do livro selado com 7 selos. 7 selos do Apocalipse. Esses 7 selos, eles trazem consigo o poder soberano de Deus sobre toda a criatura. E Deus traz um juízo sobre todos os rebeldes, a partir de Lúcifer, a partir de 1/3 dos anjos que resolveram segui-lo na rebelião contra Deus, e depois nas regiões terrenas, os homens que foram enganados pela serpente e permaneceram na oposição da vontade de Deus, dos santos caminhos do Senhor. Deus, na sua paciência, tem, no seu amor, na sua longanimidade, Ele tem dado tempo aos homens. Mas vai chegar um tempo em que Deus vai, por causa da sua justiça, exercer um juízo. E está revelado na Escritura. Eu quero, juntamente com os irmãos, refletir alguma coisa aqui no poderoso nome de Jesus Cristo. O capítulo de número 4 fala sobre o trono no céu. Nós cantamos um cântico aqui nessa noite do grupo Ouvir e Crer. Deitado numa manjedoura, eles prostraram todos. Quando Jesus Cristo nasceu, os magos prostraram diante deles, os pastores prostraram diante deles. Uma clarinada de anjo também glorificavam a Deus nas alturas. O céu veio abaixo saudar bem-vindo o nascimento de Jesus Cristo. E agora o cântico diz: agora o que farei, uma vez que Jesus está sentado no trono? É um cântico muito profundo. Quando ele era um bebezinho, não tinha realizado nada ainda, já seres guiados por Deus prostraram-se diante dele. Agora que ele está sentado no alto e sublime trono, ele reina para sempre. Nós não temos outra coisa senão adorá-lo, senão engrandecê-lo, senão bendizê-lo. E o irmão João, o apóstolo João, discípulo amado, ele fala então sobre uma visão do trono. E depois ele recebe a revelação do livro que ele viu na mão de Deus, selado por dentro e por fora, com 7 selos.
E nós vamos ver algumas coisas aqui. Eu vou ler o capítulo 5. E depois do capítulo 5 começa a abertura dos selos. Diz assim a palavra de Deus: vi na mão direita do que estava sentado, aleluia, poder do sangue de Jesus Cristo, assentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que o tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. As palavras, né, irmão? Eu não sei o que isso provoca no seu coração. Isso provoca em mim grande temor, grande tremor. Mas isso também produz em mim grande paz, grande alegria, por vislumbrar pelo Espírito Santo um dia em que toda a criação, não vai ser apenas os anjos, os homens, os demônios, não, tudo que foi criado, até o grãozinho de areia, até os minúsculos átomos, até a pedra, tudo vai abrir a sua voz, você vai falar. Vai ser um momento. Olha bem, irmão, a gente acha que só seremos apenas nós, os mortos, tudo, todo mundo, todo ser, tudo que foi criado. Quando Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo que há nos céus, tudo que há na terra, debaixo da terra e nas águas, todos os seres criados. Olha, vamos dizer a palavra assim: então ouvi toda a criatura que há no céu, as estrelas, o sol, a lua, tudo, os astros, planetas, Marte, Júpiter, Plutão, cada um da sua forma. Nós vamos vê-los glorificar o Senhor. E tudo que há na terra, e tudo que há debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há. Todas as coisas, a pedra é uma coisa, o capim é uma coisa. Sim ou não? Os peixes, as aves, os mamíferos, todo ser. Eu falo, Senhor, só o Senhor é Deus. É maravilhoso. Por isso que hoje eu fico descansado. Eu fico vendo essa algazarra no mundo, esse caos no mundo, essa confusão, as leis que os homens criam, as blasfêmias e desonra. Vai ter um tempo. E você verá.
nós estaremos lá também para exaltar e glorificar a Deus, mas nós estaremos do lado dos eleitos, dos benditos, dos escolhidos, daquelas pessoas, daqueles seres que estarão vestidos com vestes brancas, com coroa na cabeça, com palma na mão. Desde hoje nós oferecemos a Deus o nosso louvor. Desde hoje nós damos glórias a Deus. Desde hoje nós dizemos que toda a honra seja dada ao nosso Deus. O poder pertence a Deus. Mas naquele dia nós vamos contemplar também os inimigos de Deus, os adversários de Deus, inclinando-se diante da autoridade de Deus. Eu vou ver Satanás, eu vou ver os demônios, eu vou ver os amigos de Satanás, os servos do diabo, eu vou ver os bois, as vacas, os camelos, eu vou ver os valentes, os fracos, eu vou ver os homens e as mulheres, e aqueles também que estão no meio do caminho. Todos, a palavra de Deus diz, e todas as coisas incluem as criaturas viventes e as criaturas não viventes. Os crentes, eles eram para servir Deus com mais entendimento, com mais amor, com mais aplicação. A palavra diz que o meu povo perece porque lhe falta entendimento. Essas palavras são altamente libertadoras, são altamente curadoras. Essas palavras trazem prosperidade, não traz a prosperidade do mundo, traz a prosperidade de Deus. Traz as coisas imprescindíveis que o nosso espírito necessita, que a nossa alma necessita, que o nosso corpo necessita, que a nossa família necessita, que os do reino de Deus necessitam. E Deus tem nos fartado com a sua gordura, com a sua bondade, por meio da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós lemos esse capítulo 5, nós lemos aqui o versículo 11 do capítulo 4, e lemos aqui o 13 do 5, é similar, né, ao 11 do 4. E agora eu quero falar dos 7 selos do Apocalipse, para que os irmãos possam refletir, possam pensar, possam posicionar-se. A prescrição de Deus acerca do juízo, acerca da maneira como ele vai executar o seu julgamento, né, por causa da sua soberania, segundo a economia do céu, é para trazer alegria aos crentes, aos eleitos, aos escolhidos. E é também para encher o nosso coração de júbilo, e é para encher também o nosso coração de força, de graça, de poder, para servi-lo. Não servir pelo braço do homem, não servir na religião, não servir pela força, não servir segundo os nossos interesses, mas servir com compreensão, com amor, e adorá-lo em espírito e em verdade, e amá-lo com força e com entendimento. Amém. Louvado seja Deus. O primeiro selo, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro branco, muitas pessoas falam que é Jesus. Esse cavaleiro branco não é Jesus. Jesus não anda acompanhado com a tropa de malignos. Esse cavaleiro branco é o próprio Anticristo, que vai nos próximos dias assumir o controle do planeta Terra. A palavra de Deus diz que os homens rejeitaram aquele que foi enviado por Deus, mas os homens vão aceitar aquele que virá no seu próprio nome e vai manifestar segundo a eficácia do poder de Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas nós estamos isentos da manifestação de tal cavaleiro. Quando esse sujeito e as tropas do inferno estiverem transitando segundo a autoridade de Deus, Deus lhe dará autoridade, Deus lhe dará poder para fazer isso. Nós, a igreja dos remidos, os lavados pelo sangue de Jesus Cristo, os crentes vencedores, eleitos e fiéis, estarão celebrando na glória, nas nuvens, nos ares, a ceia das bodas do Cordeiro. A igreja estará entrando na sua recâmara, estará conhecendo
o seu esposo na profundidade da intimidade. E a terra estará entrando numa tremenda agonia que o Espírito Santo fala em Mateus capítulo 24, do 15 ao 28, a grande tribulação. Nunca houve um tempo tão mau, tão cruel como aquele. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, daqueles também que hão de entrar na grande tribulação, por causa do povo de Deus, o Senhor Deus ainda vai ter compaixão e vai abreviar aquele período, que era para ser 7 anos completo, e ele será 6 anos e alguns meses. O segundo anjo, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. A guerra, ela está travada nos 4 cantos da terra. A gente olhava para aquela região da Eurásia, aquela região dos Balcãs, aquela região da Rússia, da Crimeia. Se a gente olhar para o Oriente Médio, se a gente olhar para a Ásia, se nós olharmos aqui para a América do Sul, Venezuela, Colômbia, se a gente olhar para o Brasil, só tem que o Brasil não tem nenhum exército de fora, não. É brasileiro matando brasileiro. Essa criminalidade que nós estamos presenciando na cidade do Nossa. Nós estamos no mês de março, com quase 50 assassinatos, quase um assassinato por dia. Uma cidade que nós consideramos pacífica. Imagine como está fora daqui. Se fizer assim na fortaleza de Suzano, o que não terá feito então no resto do meu reino? Então a guerra, a mortandade está decretada. Reino contra reino, nação contra nação. E assim nós queremos reagir, nós queremos arranjar um antídoto, um remédio para acabar essa criminalidade. O primeiro chefe da ONU, aquele Ban Ki-moon, ele tem andado por todos os lados, tentando arrefecer o ânimo dos líderes das nações. Mas quanto mais argumento ele usa, mais bomba, mais cadáveres, mais morte, mais aflição. Ele vai de um lado e fica na África, explode no outro, vai na África, no Oriente, vai no Oriente, na Ásia, e assim vai na Europa, e as coisas, porque é profético. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje eu estava vendo as pessoas conversando, e eu falei com a minha esposa: olha, se desse uma arma, tinha umas 10 mulheres no lugar onde eu estava, e uns 3 ou 4 homens. Eu podia ver o ódio que trescalava daquelas pessoas, por causa da criminalidade, mas eles inconscientemente, eles eram também assassinos em potenciais, queriam fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque a lei está doente, a lei está enferma, a lei está enferma, porque os homens estão enfermos. E então nós vamos ver aqui o terceiro anjo tocando a sua trombeta. E quando o cavaleiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente. O ser vivente é um ser que está a serviço de Deus. Amém? Vem, olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Louvado seja Deus. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Hoje eu vi uma pequena reportagem, estava no consultório médico, eu aguardava a minha vez, e eu vi então aquele problema que está acontecendo lá no Acre. Aquela inundação do Rio Madeira transbordou, diz que o rio subiu 19 metros. Inundou as casas, os supermercados, as instituições, o NPS, então, uma calamidade. E aí eles estão agora tentando todas as coisas, suprimento de saúde da cidade. As pessoas, para salvar os comerciantes, puderam embarcar, colocar em balsa, colocar em barco para tirar dos mercados.
e agora alguns lugares a água está baixando. Então a mulher fala assim, além de não ter nada para se comprar, quando a gente acha alguma coisa, não há dinheiro que alcança. Fome. Fome. E nosso nome Misericórdia, olhando para lá, vários supermercados da nossa cidade. É verdade. Você entra com R$100, R$200 no bolso e você sai com nada. É verdade. Eu estou fazendo um levantamento faz uns 3 meses da quantidade de impostos que nós pagamos. Você vai e compra R$200 de alimento. Você deixa R$60 de imposto. Então, que era para você trazer R$200 para a barriga da sua família, para os seus filhos, você traz só 140. Você paga 200, mas traz só 140. Você vai na farmácia comprar um remédio custa R$20. Aquele remédio deveria custar apenas 13 ou 12, você deixa R$8. E os brasileiros, as pessoas não dão conta disso. Mas isso tudo é profético, não tem jeito de mudar. Não tem jeito de mudar. E cada vez impostos mais pesados, mais opressores, a vida é difícil. Mas nós não devemos olhar para isso e nos escandalizar. Nós devemos voltar os nossos olhos para o livro sagrado, para a palavra de Deus, que fala sobre o cavalo preto. Aqui ainda estamos tendo o que comprar. Vai ser uma medida de trigo, ou seja, uma medida de comida para um homem comer um dia. Não vai ter mais esse negócio de você ter despensa em casa, ter lata cheia de arroz, de feijão, não. A pessoa vai ter que comprar todo dia e comida que dá para uma só pessoa. Você já pensou? Só Deus. Não queira estar lá naquele dia. Louvado seja Deus. Quarto, abertura do quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavalo chama-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Veja bem, quando foi aberto o quarto selo, um cavalo amarelo. Esse cavalo chama Morte. O seu cavaleiro chama Morte. E o seguia o inferno. E foi-lhe dado poder para matar um quarto da terra. Então as pessoas vão ser mortas. E elas não vão ser sepultadas, não. Hoje, quando morre alguém, ou é cremado, ou a pessoa então é sepultada, não é verdade? Ou é jogada dentro do rio Ganges lá, como os hindus fazem. Nesse tempo não vai haver esse expediente. A palavra diz que o cavalo sai matando. E ele sai matando, aleluia. Olha como que ele sai matando. Ele sai matando com a espada, sai matando com a fome, sai matando com a peste e com as feras da terra. E o inferno acompanha esse cavaleiro. Então as pessoas vão morrendo e sendo padejadas, e sendo varridas, e sendo lançadas para dentro do inferno. Um quarto. Só esse cavaleiro mata um quarto. E os outros 3 selos que já foram abertos nesse cavaleiro? Os outros 3 cavalos. O anticristo vai fazer a sua desordem. Depois vem o cavalo que impõe aos homens, louvado seja Deus, a guerra. Depois vem aquele que traz a fome. Depois vem esse que traz a peste, as feras, a espada. E vai lançando então as vidas ceifadas para dentro do inferno. E as feras também estão por aí. E as feras estão por aí. Hoje, por exemplo, tem sujeito matar um homem, você ainda pode obter um habeas corpus. Mas se acabou de matar um tatu, é crime inafiançável. Se matar um tamanduá, se você bater num cachorro aí na rua, você vai para a cadeia. Então, as feras, hoje tem pessoas criando cobras, criando escorpiões, criando lacrais, criando todo tipo de coisa, em nome da ecologia, da preservação do meio. Tudo isso é profético, irmãos. Não adianta nós nos levantarmos contra essa disposição do homem da última hora, porque todos têm que obedecer a Deus.
E o sujeito vai criar esses bichos, e esses bichos mesmo, essas feras vão devorá-los. E depois eles serão lançados no inferno. Pode falar. E como que o livro de Apocalipse, ele fica assim, quase selado para a maioria das pessoas. Selado. Inclusive para muita congregação cristã. Muitos crentes ainda têm o livro do Apocalipse como um livro selado. Essas pragas não são para nós. Essas pragas são para os que não creem. São para os que não são filhos de Deus. E se só esse versículo aqui, os 6, já é motivo das pessoas correr e falar. Correr e falar. Essas palavras que eu estou dizendo para você é para que você dê graças a Deus pela sua salvação. E se você não é salvo, para que você peça misericórdia, arrependa do seu pecado e receba Jesus como Senhor e Salvador e abrigue-se no sangue de Jesus Cristo e receba o Espírito Santo e a convicção de que seu nome está escrito no céu. Amém. Porque do contrário, você também não vai escapar de ter que adorar o Rei e prostrar diante do Rei e dizer que só o Senhor é Deus e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Vai ter que ajoelhar e agachar antes de ser tudo empacotado, o inferno, a morte e ser lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Louvado seja Deus. O quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conselhos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Veja bem, o quinto selo, João vê os mártires, as pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus Cristo. Não pensa que no mundo todo as coisas estão como nós estamos aqui nessa noite, assentados, podendo cantar, podendo glorificar, com liberdade. Nós lemos hoje aqui sobre a República de Camarões, na África, as atrocidades que se cometem, a corrupção contra a igreja, né? Como que os demônios têm atacado o povo de Deus. E não somente lá, mesmo que hoje eu vi no jornal da nossa cidade, uma manchete na primeira página, eles fazendo uma campanha contra o som da igreja. Não vou nem citar o nome do jornal, que eu não é digno nem de ser citado, é o principal jornal da nossa cidade. Ele não mereceu nem que eu desse 1,20 por ele, para ver uma matéria contra a igreja, uma matéria contra Deus, seja a bagunça, a anarquia que eles fazem nesses bares, essas calçadas, no carnaval, fora do carnaval, essas micaretas aí, e pulam isso goela abaixo todo mundo. Aí pode. Mas louvar a Deus, adorar a Deus, incomoda. Mas haverá um dia em que as pessoas, e muitas pessoas são encerradas, muitas pessoas são presas, muitas pessoas são mortas, muitas pessoas são despojadas. Se a gente lê a revista Voz dos Mares, chamada da meia-noite, se a gente vê tantas revistas que falam do sofrimento da igreja ao redor da terra, nós podemos então ver que a palavra, que o Apocalipse parece que foi escrita agora, de tão preciso que são os acontecimentos, porque Deus conhece o fim antes do princípio. Eu vi uma matéria lá na África que fuzilaram 8 pastores, descobriram que estava subindo a palavra, fuzilaram os 8 e mataram as pessoas. Mas quando João viu os mártires debaixo do altar, eles estavam debaixo do altar, eles falaram: até quando, ó justo soberano Deus, não viva o nosso sangue daqueles que estão sobre a terra? E Deus falou com ele: fica aí um pouco mais, até que seriam mortos. Outros conservos seus, até que se complete o número. Então, muitos de nós temos que orar também para Deus nos fazer fiel. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa palavra, nós também precisamos ter temor diante dessa palavra, porque a morte vai chegar para muitos de nós. Nós estamos indo para um tempo que somente o genuíno Filho de Deus vão resistir, dizer que são filhos de Deus, vão enfrentar a oposição, vão enfrentar os demônios, que vai nos custar
a muitos de nós na nossa própria vida. Mas o Senhor Deus fala aqui na sua palavra. Até quando, ó verdadeiro e santo, soberano, não julgues e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que completasse o número de seus conservos. Eu creio que o apóstolo Paulo, os apóstolos, estavam tudo debaixo desse altar. João viu aqueles homens lá, foram martirizados, foram mortos, né? E vai chegar um tempo em que eles vão ressuscitar. Deus vai tirá-los da morte para nunca mais, e vai colocar aqueles que os meteram na morte física, na segunda morte, a morte eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Louvado seja Deus. A abertura do sexto selo. São 7 selos, eu estou no sexto. Olhei, enquanto ele abriu o sexto selo. É Jesus que está abrindo o selo. Amém? É Jesus que está abrindo o selo. É Jesus que está abrindo o selo. Porque João chorava muito. Porque a palavra de Deus é assim. E eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia um ancião me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O cordeiro que foi morto ressuscitou. Abre então o 6º selo. Isso aqui tudo, isso não é invenção minha, não. Não é nenhum homem, não é nenhum anjo que está abrindo esse selo. Quem está abrindo esse livro, tirando seus selos, é o Cristo ressuscitado e ascendido. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. A gente acha que é um anjo que está abrindo, né? Tem gente que acha que é um anjo. João, olha a visão de João. Olhei enquanto ele, o Senhor Jesus ressuscitado, abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Jesus falou assim, certa feita: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: sai daqui, precipita-te no mar. Se nós humanos temos autoridade, nós humanos crentes, de mandar as montanhas mudar de lugar, naquele dia, Deus vai botar o monte das planícies, as planícies vão virar monte, o ermo vai virar rios, os rios vão virar deserto, a pedra, o seixal, vai transformar em fonte de água, as fontes de água vão tornar-se em terra árida, porque o que criou todas as coisas tem poder. As pessoas estão brincando: como é que vai ser? Como vai ser? Então Jesus está dizendo: o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Vai ser um terremoto, vai ser um mexer com toda a estrutura do planeta Terra. E os homens vão passar um grande sufoco. Quem não tiver experimentado o arrebatamento, quem tiver se tomado por cima das suas cabeças, a encontrar o Senhor nos ares entre nuvem, estarão num grande aperto. Louvado seja Deus. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Os homens vão procurar esconder, vão pedir que os montes caiam sobre eles, que as rochas os sepultem. As pessoas vão preferir morrer do que suportar a ira de Deus e a cólera do Cordeiro. Mas será um tempo extremamente difícil. O 7º selo, capítulo 8, quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio do céu por cerca de meia hora, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus.
e lhes foram dados 7 trombetas. Quando Jesus Cristo abriu o livro e tirou o 7º selo, diz que houve silêncio no céu por meia hora. É um silêncio que as pessoas não vão ouvir nem sequer o resfolegar das suas narinas. A pessoa não vai ouvir nem sequer o pulsar do seu coração. Não vai ouvir nem a brisa que passa. Haverá um silêncio por meia hora. E a palavra de Deus diz: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam para tocar. A palavra de Deus diz que muito pode, em sua eficácia, a oração feita por um justo. Nós estamos aqui orando hoje, fizemos a oração da igreja local. Nós fizemos a oração acerca da igreja mundial. As pessoas, muitas vezes, eles acham que não estão acontecendo nada. Hoje foi orado em favor da República de Camarões. São 19 milhões, quase 20 milhões de pessoas. E nós vimos a dificuldade. Um país, aleluia, que fala quase 300 línguas. Um país africano com quase 300 línguas. Tem a língua oficial e tem mais de 200 e tantas línguas. Dialetos que aquelas tribos, aqueles povos ali podem falar sobre elas ali na África. Eles têm 18 Bíblias, 30 Novos Testamentos e 27 porções. Então isso aqui dá o quê? 30, 48, 50, 55, 75 Bíblias. Para 300 ainda faltam 225 Bíblias para serem traduzidos para esses povos. E nós podemos ver aqui também a dificuldade que há para o Evangelho avançar nesses lugares. Mas a Bíblia Sagrada diz que o que é possível para os homens é possível para Deus. E Deus vela por sua palavra para executar. Ele diz: mas este Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Quer essas 225 línguas sejam traduzidas, quer não sejam, o milagre do dia de Pentecostes, o Espírito Santo disse que saiu aquela voz, e todos os moradores da terra que estavam em Jerusalém ouviram cada um na sua própria língua o que Pedro e os apóstolos falavam. Então Jesus Cristo mesmo ontem e hoje será para todos sempre. Todos os homens receberão o testemunho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. A palavra de Deus diz que as orações têm poder. E as nossas orações, muitas vezes, você ora, parece que não está acontecendo nada, porque ela está sendo depositada no incensário de ouro. E aí, quando essas orações estão diante de Deus, no dia da resposta deles, a resposta das nossas orações,